Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, cumprimento especialmente a Sra. Ministra, que está pela segunda vez no Parlamento, desde que lhe foram pedidas respostas sobre a crise na saúde. Esperemos que desta vez possamos ter verdadeiramente respostas e não proclamações políticas. Começamos por dizer isto. Este é um dia curioso para o Governo, em que veio ao Parlamento falar de saúde, mas curiosamente despoltou uma gigantesca crise governativa a meio da manhã. Claro que a crise, segundo acabamos de saber, foi sem intenção por parte do Ministro Pedro Nuno Santos e, portanto, tudo aconteceu sem qualquer intenção de melindrar o Primeiro-Ministro que estava em Madrid, mas aqui entre nós, que estamos sozinhos no Parlamento e ninguém nos ouve, parece que fizeram de propósito para que não se fale de saúde e para que não se fale da crise em Portugal na saúde. Mas era suposto que, depois de ser chamado ao Parlamento para um debate de urgência, alguma coisa tivesse mudado em Portugal em matéria de saúde. Mas nada disso aconteceu. Senhora Ministra, senhores membros do Governo, nas últimas semanas continuaram a faltar ambulâncias em Portugal, levando a que cidadãos morressem, repito, morressem, enquanto esperavam por acesso a cuidados de saúde. Nas últimas semanas, algumas regiões do país, como é o caso da Grande Lisboa e do Algarve, continuaram a ter um caos de encerramentos permanentes de serviços, sem qualquer possibilidade de acesso e até ao dia de hoje, até o Ministério da Saúde reconhecer que tinha que colocar essa informação no portal do SNS, sem qualquer informação sobre quais eram os serviços que estavam encerrados. Ainda esta manhã, os portugueses não sabiam que serviços estavam efetivamente encerrados no Serviço Nacional de Saúde. Viaturas do INEM paradas ou sem condições de mobilidade, com milhares à espera de serem atendidos, o que coloca em causa a legalidade do procedimento do Estado e a vontade política de resolver este problema. Senhora Ministra e senhores membros do Governo, não há outra forma de dizer isto. Os senhores têm nas vossas mãos a saúde ou a falta dela e a morte de tantos cidadãos em Portugal ao longo das últimas semanas. E isso tem que ser dito sem medo de gerar nenhuma falta de responsabilidade política. Senhora Ministra da Saúde, à hora que estamos aqui sabemos também que as urgências de obstetrícia e ginecologia de Abrantes estão encerradas até quinta-feira. Mas este debate não deixa de ser curioso. Ouvimos o seu deputado do Partido Socialista, Eduardo Alves, falar da ideologia na saúde e de como o PS é o grande arauto do SNS e que não cede às ideologias dos outros. O deputado Eduardo Alves, tanto quanto sabemos, foi eleito por Porto Alegre. E eu, se fosse eleito por Porto Alegre, tinha vergonha de falar de saúde neste Parlamento, quando há bebés a nascer em Badajoz, porque não têm em Porto Alegre cuidados de saúde. Eu tinha vergonha de vir falar aqui de saúde. Sim, senhores deputados, há bebés portugueses a nascerem em Badajoz porque em Porto Alegre não têm condições para isso. Colocarem um deputado de Porto Alegre a falar sobre isso, se não é falta de vergonha, é pelo menos falta de sentido político de falar sobre o assunto. Claro que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias teve ao menos o bom senso de não colocar a Sra. Deputada Jamila Madeira a falar hoje aqui no Parlamento. E porquê? Porque, de facto, uma deputada eleita pelo Algarve nem deve aparecer, e por isso não está aqui hoje, penso eu, num debate sobre saúde. E eu compreendo, porque, de facto, quando sabemos que não é 1, nem 2, nem 3, nem 7, nem 10, que morrem à espera de cuidados no Algarve, eu percebo que não apareça aqui ninguém a falar pelo Algarve. Mas o Algarve tem uma particularidade, senhores deputados, é que de facto conseguiu o pleno. É que em Portimão enviam-se as grávidas para Faro porque não há obstetras. E em Faro enviam-se as crianças para Portimão porque não há pediatras. Parabéns, senhora Ministra da Saúde, parabéns ao grupo parlamentar do PS, é isso que conseguiram trazer para Portugal. Muitos parabéns. O Chega vem a este debate com propostas concretas para a contratação de profissionais sem cair em nenhuma selvageria de contratações, com liberdade de escolha,
deputado Portugal, tenha calma, já de chegar o seu tempo. Eu sei que agora fala pouco, mas há de ter tempo de falar, agora fala pouco, é assim. Liberdade de escolha. E por isso queremos que haja liberdade de escolha de quem vai exercer os cuidados de saúde. Ou seja, temos que acabar com esta prisão que o PS teve à extrema-esquerda durante anos, em que quem passava o tempo médio para aceder a uma consulta não podia recorrer ao privado nem ao social, mesmo que eles tivessem condições para o fazer. Senhores deputados do Partido Socialista, deixem-me dizer-vos isto com toda a frontalidade. Os senhores preferiram fazer vontades à extrema-esquerda do que servir os vossos concidadãos e a saúde. E isso é o mais grave que um grupo parlamentar pode fazer. Por isso, Senhora Ministra da Saúde, os projetos que aqui apresentamos de acesso aos cuidados de saúde mesmo, quando ultrapassados os prazos de diagnóstico, de contratação de profissionais, de proteção de grávidas com o encerramento dos serviços de saúde, são projetos que esperamos possam ser acompanhados por toda a Câmara. Mas deixe-me dizer-lhe isto na abertura deste debate. Senhora Ministra, com toda a consideração que tenho por si, não posso deixar de lhe dizer isto. Verdade. Só não posso deixar de lhe dizer isto. Se a senhora... Senhoras e senhores deputados, todos os grupos parlamentares e os deputados únicos têm do tempo regimental para fazer as intervenções. Devem-se respeitar uns aos outros para escutarem as intervenções com proveito. Sr. Deputado André Ventura, faça favor de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo, se eu fosse do Partido Socialista também era penoso eu ouvir estas coisas, mas tem que ser. É a vida em democracia, é assim. Sr. Deputado, eu não sei se o Sr. Deputado, nessa sua afirmação, se estava a referir a mim próprio. Não, Sr. Presidente. Convém que não. Faça favor de prosseguir. Sr. Presidente, não me passaria pela cabeça dizer que o Sr. Presidente é mais um deputado do Partido Socialista. Não me passaria pela cabeça fazer essa afirmação. Nunca o faria. Senhora Ministra, se hoje está sentada nesse lugar, já não é por confiança dos portugueses. É apenas por teimosia de um Primeiro-Ministro chamado António Costa. E eu, se fosse Ministro da Saúde, e o meu legado fosse 1,2 milhões de portugueses sem médicos de saúde, eu hoje, Senhora Ministra, eu hoje já nem falava aqui neste debate. Arrumava as minhas coisas, pegava na pasta, ia-me embora, porque era o melhor que eu tinha a fazer. Muito obrigado.